Muito bem, deixar aqui para a gente gravar também. Mark, seu som não está... Bom, boa tarde a todos aí. Já boa noite, porque é 6h07. Obrigado aí pela presença de todo mundo. A ideia hoje dessa live é estar falando um pouco de gestão financeira nessa crise, tá? Com o pessoal da Next, são um dos grandes auditores de fundos de crédito, né, no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Falar um pouco aí de questões trabalhistas, né, dicas muito legais sobre isso, tributário e liquidez financeira. Então, eu queria apresentar o Ricardo, o Edward, da Next, para fazer uma breve introdução do grupo e a gente começar a startar com o cenário atual aí na parte de crise. Bom, meu nome é Ricardo, sou da Next, auditores. Agradeço o convite, Mark, Daniel, Zarif, Fernando, grandes amigos que a gente já tem há grande tempo, de longa data, na verdade, né? E vamos tentar aí ver se a gente consegue aí com algumas medidas e algum pouquinho da nossa experiência tentar ajudar aí os empresários a tomar aí algumas decisões nesse momento que não é tão simples, né? Mas a gente acredita que existem aí muitas ferramentas, né? A ideia é a gente tentar deixar aqui ferramentas para ajudar os empresários. Ricardo, você puder falar um pouquinho de você, formação e depois o Edward também? Fica bacana para o pessoal entender como que vocês surgiram, criaram a Next. Certo. Nós já trabalhamos aí, temos 20 anos de experiência com auditoria, só fazendo auditoria, né? Fazendo muita consultoria, ajudando os empresários no dia a dia, com consultoria de gestão mesmo, né? Então, reportes, informações para tomada de gestão, né? E a gente se viu nesse momento de turbulência no mercado, a gente viu que, tem coisas que para nós eram super simples, super básicas no dia a dia de gestão, que a gente vem falando há mais de 20 anos com os nossos clientes, e a gente viu que isso não era uma normalidade para várias empresas e vários clientes. Então, a gente se sentiu na obrigação, a gente tem feito aí, inclusive para a live de hoje, a gente vai estar disponibilizando um e-book que, na minha opinião, é um belíssimo do material aí para ser usado literalmente para o empresário abrir amanhã na sua empresa e poder aí auxiliar em tomar algumas decisões, né? Um guia, né? Um guia prático mesmo. Um guia prático, né? Porque a gente vê muito material por aí e você não consegue acordar no dia seguinte e tomar uma decisão. Então, a gente queria mudar um pouco isso e trazer coisas práticas mesmo. A gente vai falar aqui de medidas que você pode tomar agora ou amanhã mesmo, né? E, voltando, a gente é muito focado realmente nessa questão que o Mark falou, de mercado de fundos de investimento em direitos creditórios, então de recebíveis, né? Então, a gente já vem percebendo que o mercado está tendo, né? Que esses fundos estão tendo. Coincidentemente, a gente já pelo terceiro ano a maior empresa de fundos de investimento no Brasil. Então, a gente vai tentar usar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem vivido aí principalmente no último mês, para dar aí o máximo possível de informação aí para todo mundo aí. Nós somos contadores, Daniel. Somos contadores, mas, acima de tudo, eu acho que empresários, gestores, são multidisciplinares, né? Bacana. Isso aí, eu só vou me apresentar rapidinho também, até para a gente já entrar no assunto e não se perder aqui nessas formalidades. Meu nome é Edward, atuo também na área de auditoria já há 20 anos, migrando nesse meio do caminho um pouco mais para a área de consultoria, e é com esse foco aí que a gente quer fazer esse bate-papo hoje, tentar trazer essa experiência nossa de auditoria. Eu tenho um viés um pouco mais na área tributária, enfim, tentar conciliar essas questões financeiras, tributárias, para realmente, de forma prática, conseguir dar um norte aí principalmente para os empresários que se veem de uma situação de crise muito, muito forte, né? E às vezes falta alguma dica, algum material, algo mais prático aí que possa ser de fato ser aplicado no dia a dia da empresa, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje é decorrente dessas conversas que a gente está tendo com nossos mais de 900 clientes, nessas conversas aí nas últimas 3 semanas. A gente tem conversado diariamente o que fazer, quais medidas aplicar,
Então, aqui a gente vai tentar trazer um apanhado disso aí tudo. Bacana, legal. Marcos, o seu áudio está desligado, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do cenário atual, né? Como que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, o que isso tem refletido diretamente às empresas e as soluções que vocês propõem hoje em dia nessa pandemia para as empresas. Obrigado. Vou começar com essa parte, depois eu estendo para o Edward nas questões tributárias, Edward. Eu acho que o primeiro passo é o empresário ter calma, certo? A gente precisa entender o cenário que a gente que o Brasil está vivendo. Não vamos estender para globalizado, porque a maioria das nossas empresas não são globalizadas. Então, vamos entender o que o Brasil está vivendo e a gente tem que entender como é que vai funcionar o processo de retomada da economia, né? A gente tem usado muito aí como balizador aí um gráfico, um infográfico de 12 meses para frente. Depois a gente pode compartilhar isso com todos que estão aqui também, que é o processo de retomada da economia nos próximos 12 meses, os principais setores que a gente tem disponível, né? A gente gosta de falar também que o Brasil é muito grande, tem estados fechando, né? Aqui no caso de Santa Catarina, o estado já está reabrindo novamente, né? Então a gente tem que entender isso também, porque a gente não, por mais que a gente faça negócios locais, a gente tem impactos interestaduais, né? Então eu estou aqui tranquilo em Santa Catarina, mas daqui a pouco vai vir um impacto gigantesco de São Paulo, que está parado aí, ou praticamente com várias atividades paradas até dia 11 de maio. Isso também é importante para entender, né? Agora, um outro ponto que a gente vê nessa questão de cenário mais importante ainda é cada empresa identificar os impactos dessa crise na sua empresa, né? Não é porque uma outra empresa teve um determinado problema, não é porque o meu vizinho teve outro problema, ou uma empresa lá do Amapá teve um problema, que isso se estende à minha empresa. Então, eu tenho que entender qual que é o estágio que eu estou, o impacto que a crise vai ter para a minha empresa, para mim ver que remédio eu vou adotar, e esses remédios têm que ser na dose certa, né? Às vezes eu estou preocupado demais, ou às vezes eu estou calmo e o negócio está fervendo, o negócio está muito complicado, né? Então, isso é bem importante, né? E a gente tem plena convicção nessa questão de cenário que o principal elo, o principal fator que pode deixar uma empresa menos suscetível aos impactos é a liquidez financeira, né? Então, a gente, nesse material que a gente vai estar disponibilizando, eu acho que depois a BlackBridge também vai trazer aqui alguns itens de liquidez financeira, nós vamos abordar muito esse item. A gente já viu em outras crises que a gente acompanhou com os nossos clientes de perto, né? Quando a gente fala de perto, é auxiliando a tomada de decisões diárias, né? Depois o Edward pode falar um pouquinho disso também. Decisões diárias de caixa, que a gente acorda de manhã e toma uma decisão, no dia seguinte é outra, reduz ou não reduz folha, decisão de postergação de tributos, são decisões práticas na vida de vários empresários que a gente tem acompanhado, né? Então, a gente já observou em outras crises que empresas que tinham liquidez, uma liquidez maior, elas conseguem passar esse turbilhão de forma muito mais tranquila. Por quê? Lembra lá no início que eu falei para ter calma, né? Essas empresas que estão com liquidez, elas conseguem ter mais calma, elas conseguem parar, respirar e olhar para o cenário de uma forma mais tranquila e a partir daí tomar a decisão. Ok, Ricardo, mas eu já não tenho mais essa liquidez, né? A minha situação é outra. Então, nós vamos tentar aqui dar algumas medidas para amenizar, se você está com problema de liquidez, tentar amenizar e tentar trazer uma liquidez aí, mas de uma forma estruturada, né? Então, em termos de cenário, é basicamente isso. Eu acho que a hora agora é de dar um passo para trás, todas as empresas, independente, né? Dar uma parada, pensar que o momento é de sobrevivência, é de consolidação, deixa os planos para frente. Eu tenho falado isso porque a gente vê vários cenários, né? Tem empresas que estão extremamente tranquilas com isso tudo, né? E tem outras muito machucadas, né? Então, dá uma parada, deixa plano para frente, meu plano de negócio mudou, não tem problema, agora é hora de sobreviver, focar em liquidez. O momento é esse, né? E entender bem em que estágio que a minha empresa está. E aí, na prática, pensando na empresa, a gente já está há mais de um mês aí, já no meio desse turbilhão, né? Com essa questão do isolamento.
Na prática, o que a empresa pode fazer? A empresa está lá, você comentou na liquidez, né? O que seria um ponto prático aqui para quais seriam as primeiras ações iniciais? Se já não foram feitas, que precisam fazer agora? Urgência. Certo. A gente listou aqui 11 ações, 11 medidas super simples, na verdade, não tão simples, talvez, de colocar em prática, né? Tem algumas que realmente é muito simples, é muito básica, você já ouviu falar, você já aplicou na sua empresa, mas a gente precisa padronizar o conhecimento, né? Então, a gente tem que repassar por elas, a gente vai dar uma repassada rápida por todas, e aí, conforme o estágio que você... Por isso que eu falo, você tem que entender o momento que a sua empresa está, e aí você descarta a medida e segue para a próxima, né? Uhum. A gente entende como medida número 1 que os 3 próximos meses, eles vão ser um dos meses, talvez mais os 3 próximos meses mais importantes das vidas das empresas no Brasil, né? E para a gente, só que assim, não adianta eu só visualizar sobreviver os próximos 3 meses, né? Eu tenho que ter uma visão dos próximos 12 meses. Então, esse racional que a empresa, uma Big Four, uma empresa de auditoria divulgou recentemente, um racional de recuperação e de retomada da economia, ele é super importante para a gente planejar e entender isso, né? Eu tenho que entender os próximos 12, mas eu tenho que me preocupar com os 3, né? Só que não adianta, às vezes eu vou ter que tomar uma medida drástica nos próximos 3, desnecessária, porque no quarto, no quinto mês a situação já estaria normalizada, né? Então, entender o cenário de 3 e 12 meses, Daniel, acho que é super importante para não fazer loucura, mas também para não ver o bonde passar, né? Porque a gente entende que quem retomar mais rápido vai recuperar mais rápido, com certeza, né? Claro. Nesse contexto, às vezes 12 meses é um período longo, né? E aí, fazendo a conexão com aquele gráfico, a expectativa da retomada geral é dezembro, né? Então, fazer o plano dos 3 meses e pelo menos até dezembro, né? Projetar o caixa, né? Perfeito. O gráfico que vocês estão comentando é um gráfico de retomada, né? Racional de retomada. Racional de retomada. Por segmento, eu imagino. Para mim, é o gráfico mais importante, a gente pode disponibilizar isso, inclusive acho que vai no e-book também. Para mim é fundamental, se eu não conseguir visualizar 12, é muito difícil tomar a decisão, né? Então eu tenho que acreditar é uma sugestão de retomada, mas é importante, né? O que o Edward falou também é importante, porque a gente está falando então de entender 12 meses, né? A gente desenvolveu com os clientes diversos fluxos de caixa, né? Separando aí despesas essenciais, não essenciais, para a gente entender isso, 12 meses, qual é o impacto? Se eu tiver cenário A, eu vou ter um impacto de caixa de tanto, entender esses gaps de caixa é super importante, entendeu? Legal. Tá. Seguindo a lista, o que mais que a gente poderia comentar? O nosso item 2, então, era realmente fazer um plano aí pesado aí para os 12 próximos meses, né? Entender isso bem. E aí a gente entende, já como item 3 das nossas medidas, que a gente vai se deparar com uma incerteza muito grande, né? E o objetivo de fazer um plano é esse mesmo, né? E, cara, como é que eu vou projetar os próximos 12? Eu não faço ideia, né? Então, aí é que começa um item de pesquisa, né? A empresa tem que pesquisar, ela vai ter que se informar, ela vai ter que entender os impactos para o seu mercado e ela vai ter que dar um jeito de fazer essas projeções. A gente aconselha a fazer 2 cenários aí. Não tem cenário otimista, né? Um cenário moderado e um pessimista agora, né? E o objetivo disso, então, eu vou ter uma redução, vou considerar que vou ter uma redução de 30% nas minhas vendas nos próximos 3 meses, depois começa a normalizar para chegar em dezembro e voltar a uma normalidade no Natal. É um cenário, entendeu? Fazendo esse cenário, a gente vai conseguir identificar qual é a minha necessidade de capital de giro que vai faltar, né? Qual é o buraco de capital de giro que vai faltar, se é que vai faltar, né? Então, eu entendendo esse buraco de capital de giro que vai faltar, aí eu começo a fazer o plano, entendeu? Preciso buscar, vamos supor aqui, 1 milhão em linhas bancárias. Ok, é desesperador para o empresário ter que buscar linha bancária. Mas se eu estou buscando uma linha bancária para os próximos 3 meses para garantir a sobrevivência da minha empresa, eu tenho certeza que ela vai sobreviver, e o meu plano fala isso, eu começo a ficar mais tranquilo, né? Não é o momento para o empresário se preocupar com taxa de juros, se está caro, se está barato, se eu vou ter custos adicionais. Não é o momento. O momento é de sobrevivência, o momento é de consolidar, o momento é de respirar,
Então, isso faz parte desse processo. E a gente consegue, nessas reuniões, tentar fazer uma boa discussão com o empresário e tentar, de certa forma, acalmar. É uma turbulência, sim, mas a gente já teve outras turbulências também, umas piores, outras mais tranquilas. Eu acho que essa tranquilidade é que faz a gente ter um plano e ver que, não vai acabar o mundo e a gente, com o tempo, a gente vai retomando aos poucos as coisas. Mas eu preciso identificar qual que é o buraco, né? Certo. Tem o item 4, Mark? Oi, tá meio, pra mim tá congelando, mas vai falando. Tá. Tem o item 4 que a gente coloca como uma medida, é que se você não criou ainda uma reserva de contingência, uma linha específica para possíveis incertezas, possíveis coisas que vão aparecer que a gente não está prevendo, a gente acha que é importante eu ter uma reserva para isso, né? Tem muita coisa, muita notícia para vir ainda, tem muita demissão que vai aparecer. Na hora que o mercado retomar, a gente já é previsível que o mercado não retoma rapidamente. Ele tem aí 8, 9 meses para retomar. É um processo longo de retomada. São 2, 3 meses de impacto pesado, um mês de impacto muito pesado e depois 9 meses de retomada lenta, né? Então eu tenho que ter esse plano longo e eu tenho que ter algumas linhas para algumas surpresas, né? Então tentar deixar aí alguma linha de despesa específica aí para essa possível coisas não previstas, né? Se você tem dividendos para distribuir e investimento futuro, é hora de segurar isso tudo, né? Segura, se não for estratégico para o momento, é hora de segurar e deixar a empresa com caixa fortalecido. Sim. Podemos falar um pouquinho só, que aí já estamos já nos pontos, da flexibilização das regras trabalhistas para manutenção do emprego, lá pela MP 927/20. Falar um pouquinho assim, o que hoje na questão trabalhista dá para ser feito, né? E aí a gente falar de cada item, antecipação de feriados, suspensão de exigências administrativas, dar um pouco esse espectro para o empresário que está nos assistindo, entender o que ele pode fazer na parte trabalhista na atual crise e quais resultados ele consegue obter com essa MP. Eu deixo para o Edward listar esses itens que são super importantes aí, Edward. Então, vamos lá. Vou falar primeiro da MP 927, foi a primeira MP, que ela trouxe basicamente questões que na prática não vão impactar tanto o caixa, né? Porque não são medidas diferentes da 936, que a gente vai já tratar na sequência, que trata de redução de jornada e mesmo suspensão de contrato, ela possibilita de verdade um impacto no caixa, né? Você vai fatalmente ter uma redução do custo, né? A 927 são medidas lançadas no primeiro momento e que muitas empresas abriram mão delas porque foi o primeiro momento, foi o choque, parou tudo, aí o que o pessoal fez? Se utilizou dessas medidas estabelecidas e que o governo possibilitou de emergenciais para serem aplicadas às empresas. Então, a questão da adoção do teletrabalho, que existe todo um normativo, uma regra, foi muito facilitada, é um comunicado com 48 horas de antecedência. Óbvio que a medida provisória ela exige que a empresa dê as condições, né? Então muitas empresas tiveram custos elevados em possibilitar esse teletrabalho, mas ele foi muito facilitado a viabilizar essa questão do teletrabalho, né? Que era algo que precisava ser feito porque os funcionários eles estavam impedidos de se deslocar até o seu local de trabalho, né? Então foi uma medida bem importante. Questão de antecipação de férias individuais e coletivas, mesmo que você não tivesse, o funcionário não tivesse o direito a férias ou já tivesse gozado tudo que tinha de férias, a medida provisória ela permitiu antecipar férias para lá no momento seguinte de retomada da economia trabalhar a pleno vapor, né? Aproveitamento de feriados também, todos os feriados, antecipar eles, e aí, ou seja,
você tá, é como se você tivesse no feriado hoje, lá na frente, no dia 7 de setembro, por exemplo, o funcionário ele trabalharia normalmente, né? Porque o feriado foi antecipado. Um outro item que é muito importante também, estabelecido por essa primeira medida provisória, foi a questão do banco de horas negativo. A gente chama no dia a dia, banco de horas negativo, né? A gente está muito acostumado com o banco de horas, ou seja, o funcionário trabalhou, tem uma jornada de 8 horas diária, acaba trabalhando em determinado dia 9 horas. Então, cria um banco de horas para lá na frente ele descontar, tirar algumas folgas, enfim. Criou-se um banco de horas negativo, ou seja, fica em casa nesse momento agora, cria esse banco de horas negativo que é compensável lá na frente, novamente com a retomada da economia. Então, são medidas, como eu falei, essas são as principais medidas da 927, que é lá do final de março ainda, e elas são mais no sentido de evitar custos futuros, né? Ela não traz um impacto no caixa imediato da empresa. Diferente da 936, que é uma segunda medida provisória que nasceu dessa 927, que um dos artigos que existia na 927 era justamente a redução da jornada e a prorrogação, que deu toda uma polêmica. A MP foi editada no domingo à noite, saiu na segunda de manhã a notícia, a imprensa caiu em cima, porque não, qual que era o problema dessa redução e da jornada ou da suspensão? Que não havia nenhuma contrapartida, simplesmente o funcionário teria o seu contrato suspenso, havia uma garantia de após ele ter uma estabilidade, mas não, ele ficaria esse período sem receber nenhuma contrapartida. Então, recuou e depois se criou foi editada essa MP 936 e aí sim permaneceram os benefícios para a empresa, ou seja, ela pode reduzir a jornada em 25%, 50% ou até 70%. O que quer dizer isso? Reduz a carga horária nesses percentuais e aí proporcionalmente também o salário. Ou seja, aqui a gente vai estar falando de fato em redução de custo para as empresas. Então, só entender, então, Eduardo, na questão da redução da carga horária, reduz proporcionalmente? Então, se eu reduzir 50%, reduz 50% do salário? Isso, a empresa paga só os 50% do salário e o restante dos 50% o funcionário ele recebe uma subvenção, uma ajuda do governo. Só importante um detalhe, a parte que ele recebe do governo, 50%, ele é calculado em cima do seguro-desemprego que ele teria direito de acordo com a faixa salarial dele. Ou seja, fatalmente o funcionário vai ter uma perda, né? Por exemplo, um funcionário com salário de R$1.000, vamos arredondar a conta aqui, tem uma redução de 50% na jornada, ele vai receber R$500 da empresa e esse R$1.000, o seguro-desemprego equivalente é R$800. Então, ele recebe mais R$400 do governo, que é os 50% do seguro-desemprego dele. Então, é importante só lembrar que para o funcionário ele acaba tendo uma perda, né? Você comentou também na parte do feriado. O feriado, essa antecipação, ele é válida até quando? Ele é válido enquanto tiver o decreto de calamidade, ou seja, a não ser que ele seja revogado, até 31 de dezembro, né? Tá. Que é o decreto, ele estabeleceu a calamidade até 31 de dezembro. Eduardo, eu queria aproveitar até porque, bom, Santa Catarina, a gente tem um caso aí que bateu todos os jornais, que foi o da Havan, em que acho que ele dispensa e 30% eu acho que é o governo, ele que paga. Como é que é esse case aí? Você podia explicar o da Havan, se foi... Então, esse é o segundo benefício dessa MP 936, que ele, além da redução da jornada, ele possibilitou também a suspensão dos contratos. Ou seja, a redução, a empresa ela pode se utilizar desse benefício em até 3 meses, e a suspensão é para 2 meses. Em até 2 meses ela pode suspender o contrato de trabalho dos funcionários. E o que isso quer dizer? A empresa, se ela faturar até 4.800, ela não paga nenhum salário,
e o funcionário recebe aquele auxílio do governo nas mesmas regras, ou seja, de acordo com a faixa salarial dele, faz o enquadramento no seguro-desemprego e ele recebe o auxílio do governo. E se a empresa faturar acima de 4.800, ela pode suspender, mas ela precisa pagar então 30% do salário, né? E o governo, na mesma regra da faixa salarial do seguro-desemprego, entra então com o restante dos 70%. Perfeito. Aqui só é importante aqui pode falar, Ricardo, desculpa. O que é interessante é que essas medidas parecem simples, mas para as empresas de serviço elas foram fundamentais, né? Nós tivemos aí vários clientes próximos que, se não fossem adotadas essas medidas, eles não conseguiriam sobreviver a 2, 3 meses, porque o impacto da folha representa 70%, 80% do custo. Elas foram assim importantíssimas, né? E esses feriados, essas postergações parecem pequenas, mas quando você vai somando, elas ajudam muito também. Com certeza. Teve a medida também do programa de empréstimo para apoio de pagamento. Vocês podiam comentar um pouco desse programa? Aonde que o empresário consegue ter acesso a esse empréstimo para folha de pagamento, que foi um programa aí, o FOPA, né? Isso, aqui só para finalizar a questão da 936, é importante, tem alguns aspectos que a gente até coloca lá no e-book que precisam ser avaliados, né? O funcionário, ele usufruiu da suspensão, no retorno dele, ele tem uma estabilidade pelo mesmo período. Então, tem algumas dicas ali, alguns aspectos que precisam ser observados antes de você tomar a decisão de aplicar aquela redução da jornada. E aí, falando especificamente em linha de crédito, são duas linhas basicamente que o BNDES liberou, né? A primeira delas, que é justamente essa que o Mark comentou, o objetivo é pagamento de folha de salário, tanto é que a empresa ela faz o acesso junto ao banco à linha de crédito, mas o dinheiro nem circula pela empresa, ele vai direto do banco para a conta do funcionário. Então, ele é especificamente para pagamento de salários. O problema é que é a limitação dele, né? Ele é limitado a empresas com faturamento anual até 10 milhões. Então, ele acaba pegando uma camada bem rasa de empresas, né? Ou seja, quem fatura acima de 10 milhões acaba não tendo acesso a essa linha de crédito, né? Que é muito interessante, né? Uma linha de uma taxa de 3,75 ao ano, com carência de 6 meses para iniciar o pagamento, e você pode pagar ele em até 36 vezes esse empréstimo, né? O Daniel e Mark, essas medidas, e tem a questão de quando você utiliza elas, a gente tem depois o empregado ele está garantido no emprego, né? E aí o que acontece? A questão de você ter um plano de entender a retomada foi o que os empresários mais nos perguntaram no início, né? Ok, eu suspendo o contrato, eu reduzo a jornada, mas depois eu tenho estabilidade. Eu faço ou não faço, né? Porque se o mercado não voltar, eu estou numa situação pior, né? Exato. Eu ter um plano, entender 12 meses, foi assim fundamental, as discussões nisso, né? Foi fundamental. Então, para alguns clientes nossos que a gente discutiu, para ele foi mais interessante aplicar o banco de horas negativo, por exemplo, que ele não estava com problema de caixa, havia uma expectativa de retomada imediata ou não tão desacelerada do negócio dele. Então, cria um banco de horas, e lá na frente, quando a empresa dele estiver a pleno vapor, em vez de pagar hora extra, usa esse banco de horas negativo para lá na frente ter essa redução de custo dele, né? Então, lá na frente, ao invés de ter um custo adicional de horas extras, ele liquida esse banco de horas negativo aí, né? A questão da estabilidade é bem importante também nesse contexto avaliar, né? Então, só dar um exemplo, eu reduzi a carga do funcionário em 25%, por exemplo. No retorno dele, ele tem pelo mesmo período que ele teve a redução da jornada, ele tem a estabilidade. O que não me impede, num momento de não houve retomada,
preciso fazer a demissão daquele funcionário. Você pode fazer, mas aí você vai ter uma penalidade. Por exemplo, redução de 25% da jornada, você vai ter que pagar aquele 25% que você deixou de pagar e mais 25%. Então, acaba tendo um custo adicional e é por isso que é importante ter esse plano para 12 meses, porque às vezes você economizou hoje, mas não, lá na frente você vai ter um custo maior, né? Tá. Vamos falar de benefícios tributários. A gente tem vários tributos que foram prorrogados, né? Uhum. PIS, COFINS, o FGTS também é um caso deles. Isenções aí de IOF para operações de crédito por 90 dias. Eu queria que vocês dessem uma pincelada um pouco na parte tributária, o que tem aí hoje para o empresário aqui se utilizar desse benefício para essa crise. Legal, vou falar aqui também, tinha separado para mim esse tópico, benefícios tributários. A gente vai falar aqui na esfera administrativa, ou seja, aquilo que está lá disponível, o governo editou de medida provisória ou portaria, até porque eu acho que semana que vem vocês têm outra live, vão trazer um tributarista e aí se aprofunda um pouco mais nesse assunto, inclusive em temas de ordem saindo da esfera administrativa, partindo talvez até para um judicial aí, né? Então aqui trazer o que a gente tem de medidas administrativas, prorrogação de PIS, COFINS e INSS patronal para as empresas do lucro real e presumido, né? Então a prorrogação dos vencimentos agora de abril e de maio foram prorrogados para agosto e outubro desse ano, respectivamente, né? Para as empresas menores do Simples, também foram prorrogadas, só que daí aqui ao invés de 2 meses foram 3 meses. Então, além de abril e maio, foi o mês de junho também que está prorrogado. E aí a prorrogação é para outubro, novembro e dezembro. A FGTS, que aí abrange todas as empresas, independente do modelo tributário dela, simples, presumido, lucro real, prorrogação dos vencimentos agora de abril, maio e junho, para pagamento a partir de julho, com a possibilidade de pagamento em até 6 vezes, ou seja, aquilo que você deixou de pagar, você não vai precisar pagar integralmente lá em julho, você pode dividir ele em até 6 vezes, né? Teve também uma redução a gente chama de sistema S, que compõe o INSS das empresas, redução de 50% e também a prorrogação dessas empresas, desses tributos, né? E fora isso, de importante também, só para finalizar, o imposto de renda, que o prazo era agora em final de abril, então foi prorrogado a entrega lá para final de junho, e aí o primeiro pagamento, que sempre ocorre até no prazo da entrega da declaração, ficou postergado para junho. Então, esse é para o benefício para as pessoas físicas, né? Aquele que tem um complemento de imposto de renda a ser pago na declaração anual de imposto de renda. E outra medida importante também é a questão da redução do IOF para operações de crédito, né? Por operações aí até nos próximos 90 dias, foi isentado o IOF, ou seja, vai lá, toma empréstimo no banco, aquele IOF que seria cobrado não é cobrado. Isso é um item, às vezes, importante para ser avaliado quando for fazer aquela questão, avaliação do caixa. Às vezes você está com uma linha tomou há 2, 3 anos com uma taxa de juros maior, mas talvez não valeria a pena antecipar ele e com uma nova linha de crédito, quitar ele, né, e buscar uma nova linha mais barata hoje. Mas, de repente, com a isenção do IOF, acaba valendo a pena, né? Sim, tem que colocar na ponta do lápis ali, mas sim, é verdade. Exatamente. Muito cliente fazendo isso. E aí tem outras medidas também do governo, mas são mais para redução e postergação também, mas é mais produtos específicos, álcool, gel, importação, aí acho que não, para o dia a dia das principais empresas acaba não beneficiando, não gerando benefícios, né? Bom, eu queria já partir para uma parte que que o pessoal mais quer saber de crédito, né? De liquidez no atual cenário, dinheiro oxigênio, né? Eu gosto de falar muito para os clientes que o
o dinheiro mais caro que existe é aquele que você não tem, né? E no atual momento, muitas empresas têm enfrentado uma dificuldade de captação de recursos, né? A liquidez está escassa. E aí eu queria falar um pouquinho de dicas do que fazer no atual momento para poder estar tentando acessar linhas de crédito, que tipos de linhas de crédito a gente consegue acessar. A gente sabe muito bem que o mercado hoje, o crédito está indo para as grandes empresas, né? Porque o spread aumentou. A gente teve uma live outro dia, né? Então, a Movida da vida paga hoje CDI mais 5, né? Pagava CDI mais 2, hoje paga CDI mais 5. Então, entender um pouco o que o pequeno, médio e até o grande empresário pode estar fazendo hoje para ter acesso a linhas de crédito. Não adianta só, eu falo, chorar que não vem o dinheiro. Você tem que fazer uma tarefa de casa, né? E saber entrar em quais linhas para poder tomar essa sua captação. Então, Ricardo, se puder falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Mark, é óbvio que a gente vai fazer várias mexidas no caixa, vai renegociar, vai alongar, mas vai chegar uma hora que talvez a gente vai ter que recorrer a novas linhas de financiamento, porque o impacto é muito grande, né? O que é legal, a nossa opinião nesse sentido, né? Como a gente está atuando fortemente, hoje nós somos os maiores auditores de FDIC, né? Fundos de investimento de recebíveis do Brasil, né? Então, a gente consegue ouvir o outro lado do emprestador, do antecipador de recebíveis, né? Então, esses fundos estão com dinheiro em caixa, todos estão com medo, suas inadimplências aumentaram um pouco, estão receosos em fazer operações, mas eles estão com dinheiro em caixa. Eles querem operar, porque eles dependem dessa rentabilidade, né? Eu estou pegando o mercado de FDIC, que é o mercado que a gente conhece, mas é porque eu entendo que é o mercado também, é a primeira ponta de dinheiro, eu entendo que é o dinheiro de mais risco, é o dinheiro que entra para o micro e pequeno empreendedor. Eu acho que é interessante essa analogia, né? E aí a gente tem a outra ponta, as empresas querendo tomar recursos, vão aos bancos, as taxas quadriplicaram, e mesmo quadriplicando as taxas, elas não conseguem ter acesso a essas linhas de financiamento, né? O que está acontecendo? Por que, né? Isso é a incerteza do mercado, né? Ocorre basicamente por causa disso, né? O que a gente tem de dica? Ricardo, eu preciso pegar empréstimo no banco. Eu tenho que ter um plano, né? É o que a gente volta ao plano. O plano é uma palavra muito simples para isso tudo, na verdade, né? Mas eu preciso chegar no cara do FDIC, no cara do banco e mostrar, eu tenho um plano de 12 meses, né? Eu precisava naturalmente de um capital de giro de 1 milhão, mas agora passou para 1,5 milhão para mim sobreviver a isso. Mas eu tenho um plano, eu vou chegar lá dessa forma. Eu já começo a dar uma tranquilidade para o agente que vai me emprestar o dinheiro, vai me antecipar recebíveis, né? Para os FDICs, os faturamentos diminuíram, então os papéis sumiram do mercado, né? A gente tem que pensar em operação estruturada, né? Então eu junto CCBs, eu junto contrato, eu junto outros ativos, empacoto eles, porque se eu quiser o recebível tradicional, não tem, né? Mas os FDICs também estão se reinventando para acessar, eles não podem ficar com esse dinheiro parado, né? Então você vê que tem um lado querendo emprestar e o outro querendo buscar e não consegue. É o plano, o segredo é o plano. Outro item importante, né? Balanço auditado. Isso faz uma puta diferença também na hora de ir buscar nas instituições financeiras, né? Eu tenho balanço auditado, eu tenho controle, eu tenho um plano. E esses elementos, na hora de negociação agora, são fundamentais porque poucas empresas têm hoje um plano estruturado para lidar com a crise, né? Eu quero fazer até um parênteses nessa questão, porque nós que nos estruturamos operações há mais de 15 anos, né? E distribuímos, a gente sabe, a gente percebe a cada crise que vem ocorrendo, né? E aí, em toda crise, se há inadimplência, há quebras de empresas, há recuperações judiciais, a gente percebe que cada vez mais os investidores exigem o balanço auditado. Então, eu falo para as empresas, vai chegar uma hora que você, empresa, se não tiver balanço auditado, você não vai tomar mais nenhum real, né? 2008, você tomava, muita empresa que não tinha balanço auditado tomava dinheiro, aí veio a quebra subprime, aí foram ver que os números não batiam, então, poxa, a partir de então, o pessoal começou a exigir, além de balanço auditado, garantias, né? Aí viemos com a crise aí da Dilma, né? Que aí tivemos uma quebradeira geral,
Aí começaram a perceber que muitas empresas que tinham aquele tamanho não era bem aquela história, porque não tinha balanço auditado. Então, eu falo para todo empresário, hoje, a auditoria é um custo, mas você tem que entender como um investimento, porque esse vai te refletir em montantes maiores, maior prazo de pagamento e taxas menores, então menores despesas financeiras. E é isso que eu discuto muito com o Ricardo, né? A gente fala com os fundos, que às vezes o empresário não quer se render a fazer esse investimento, né? Nesse momento, é um investimento estratégico, né? Eu não diria nem tanto auditoria, mas lógico também auditoria da segurança, mas o plano o plano é importantíssimo. Eu fiz na semana, faz uns 10 dias, eu reuni uns 12, 15 empresários de FDIC e eu queria entender como é que eles estavam atuando no mercado, né? Então a gente fez essa pesquisa de mercado de forma sigilosa, com dados fornecidos por eles, né? E é engraçado que mais da metade deles não tinha aumentado taxa naquele momento, né? E eu falei, por que vocês não aumentaram taxa? O risco foi lá em cima, Ricardo. A gente queria nesse momento conhecer o cliente, né? Se o cliente é de confiança, se eu tenho um relacionamento dele, se ele me mostra como é que ele vai passar por esse processo de crise, eu opero com ele na mesma taxa de antes. Porque eu também não quero aumentar a minha taxa e aumentar a minha inadimplência, né? Então a gente volta para uma questão de relacionamento mais forte do que nunca, né? Balanço auditado, segurança, plano financeiro, conversas, né? A gente volta para um estreitamento muito grande para você conseguir crédito no dia de hoje, né? Eu não me preocuparia nesse momento com taxa de juros alta, baixa. Eu acho que é o que você falou, Mark, é conseguir pegar o dinheiro para sobreviver a isso, quem tiver com muita dificuldade, né? Precisa ter o plano. Antes eu comentei daquela linha para pagamento de salário. O pessoal tem conseguido com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque o BNDES, o governo, é responsável por 85% do recurso liberado. O banco, a responsabilidade dele é só 15%. Diferente da outra linha para aquelas empresas com faturamento acima de 10 milhões, o risco é todo do agente bancário, né? Então, o que acontece? O repassador. O que acontece hoje? O BNDES liberou um monte de dinheiro e inclusive eu estou até aqui no site aqui do BNDES, ele tem um acompanhamento online da quantidade de operações que foram feitas. Aí puxando aqui em São Paulo, empresas de médio porte, são 149 operações feitas utilizando-se dessa linha do BNDES, ou seja, para empresas com faturamento entre 4.800 e 300 milhões, ou seja, é ridículo. É pouco, né? É muito pequeno. É pequeno. É quase nada, mas onde que o pessoal está esbarrando é justamente no freio da instituição financeira, e aí que entra o plano para facilitar a tomada dessas linhas, né? Quando eu acho que seria interessante comentar, quando você fala o plano, coloca ali, tenta elencar o que seria extremamente importante estar nesse plano. Olha, é um tópico assim. Tópico. É um fluxo de caixa projetado, um DRE, tanto faz a metodologia que você queira usar, né? Mas são as minhas receitas, os meus custos, impostos, e aí eu posso mostrar, olha, eu não vou ter no fluxo de caixa imposto porque eu vou utilizar essa medida do governo, essa medida, você pode ir detalhando nesse plano também. Na parte de custos, você mostra, olha, os meus custos daqui eu já fiz uma redução, né? Eu já estou trabalhando só com os custos essenciais, isso vai mostrando muito cuidado do empresário com o negócio dele, e isso reflete na hora para o FDIC, para o banco, para a securitizadora que está na outra ponta, né? Então, é esse cuidado, essa atenção no plano de que realmente eu estou cuidando do meu negócio e quem está colocando dinheiro lá, quem está sendo sócio nesse momento, vai ser cuidado também, né? Tem que ser visto como sócio, o FDIC e o banco. Se você não vê isso agora, você não vai ter acesso à linha. Sim. O mercado de crédito é um mercado que a gente sempre percebe extremamente sensível, né? E aí, nesses momentos, a gente vê a Selic caindo, só que essa liquidez, essa taxa baixa não chega no empresário, né? Não chega na ponta.
Não chega. Esbarra ali no banco. E aí, o Nem que a gasolina do posto, né? Hã? Tá que nem a gasolina do posto, né? Cai na refinaria, mas no posto não chega para nós. Exato, exato. O que mais de dica, Ricardo ou Edward, que a gente poderia dar para o empresário que está assistindo a gente aqui? Olha, eu tenho uma bem importante, né? Se o empresário nunca tomou empréstimo e ele está desesperado porque ele vai ter que pegar uma linha agora, a gente tem alguns casos assim que o cara nunca pegou nada, secou o caixa, não quer mandar os funcionários, ele tem um amor pelos funcionários, etc. Fique tranquilo, se você tiver uma visão de 12 meses, é um ano difícil, mas não tem problema, não é um problema eu pegar uma linha, né? Então, para aquele empresário que é super conservador, não se sinta preocupado de pegar uma linha agora, você vai pagar isso, seu negócio vai retomar. Se tiver alguma coisa para desinvestir, desinveste, vende algum ativo se for possível e toma uma linha agora. Você ter caixa sobrando agora é muito importante, certo? Então, se você fizer um plano, eu preciso para os próximos 3 meses R$ 1 milhão, poxa, mas o meu plano de 12 eu quero 1,5 milhão, pega uma folga a mais agora, porque esse caixa excedente pode te fazer um diferencial gigantesco na hora de depois de ter que comprar mercadoria à vista, quando o mercado voltar inseguro, de ter que comprar num preço mais caro porque toda a cadeia produtiva não retornou ainda. Então, ter liquidez financeira com certeza é um diferencial que ele está enraizado em todas as esferas do negócio. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica, até falo para os empresários, e que é uma linha que está crescendo muito, que é a linha de home equity. Alguns fundos estão fazendo. O que é a linha de home equity? É pegar seu imóvel urbano e refinanciá-lo ou financiá-lo, né? Então, o cara tem escritórios num prédio comercial lá, pega aquilo lá, aliena-se, toma-se uma linha de crédito, geralmente é 2-1, dá uma alongada até passar por esse processo, depois pré-paga essa operação. Essa é uma operação que ela é pequena, né? Não operações gigantescas, mas são operações de 5, 10 milhões no máximo, em que você pode estar fazendo para passar essa crise, para ter a liquidez que o Ricardo falou. E depois, claro, que não é a linha ideal para o dia a dia, para o capital de giro da sua empresa. Então, mas ela para você passar pela crise. Perfeito. Uma outra, rapidinho, uma explanação rápida sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa de uma empresa, a desculpa se é coronavírus, se é subprime, não importa. O fluxo de caixa é uma matemática, né? Ele tem 3 linhas. Eu tenho uma linha operacional, eu tenho uma linha de financiamento e uma linha de investimento. A linha de investimento, nesse momento, você separa, ela não vai consumir. O que você pode fazer é vender alguma coisa para gerar caixa, né? A linha de financiamento, eu só vou ativar ela a hora que a minha linha operacional não der conta. Então, a minha operação não está dando conta. Por que a gente gosta de trazer isso? Porque, às vezes, a gente está desesperado na situação e a gente esquece. Calma. A minha operação, ela vai me consumir, então, ok, ela era lucrativa, mas ela vai ter prejuízo nos próximos 3 meses. Ok, eu vou precisar de quanto de capital de giro para suprir isso? Ok, então eu vou buscar na minha linha de financiamento. Ok? Só que, eu vou buscar só para os próximos 3? Não, vê para os próximos 12. Vê o que vai acontecer nos próximos 12. Talvez eu busque já mais ou menos, entendeu? E aí você vai ativando a linha de financiamento, né? Faça o possível que for para reduzir ao máximo possível o prejuízo que vem da linha operacional. Reduz o máximo de prejuízo na linha operacional, é o menos que você vai precisar buscar de financiamento, né? Então, não perca essas bases fundamentais de fluxo de caixa, de gestão, por causa de toda a situação, de todo o movimento que a gente só ouve notícia ruim, são demissões, é muito impacto. Todo mundo tem alguém próximo com o impacto, né? Então é hora de ter calma e não esquecer as bases de fluxo de caixa que são importantes, né? E eu até falo, tem essa liquidez, aí depois o pessoal pergunta o que eu faço com essa liquidez. Eu falo, melhor você ter a liquidez, deixa numa aplicação conservadora, que renda 100, 101 do CDI. Hoje você tem encontrado esse tipo de linha, né? A gente tem feito para alguns clientes lá na XP, que ela tem um programa especial para empresas, né? Mas tem a liquidez, para depois você poder reduzir ela. Uma questão que eu ia perguntar para vocês, e que o pessoal tem perguntado aqui, se a Next
ela elabora esses planos para tomada junto a bancos e FDICs? A gente tem feito diariamente esses planos, né? Uns mais simples, onde a gente já tem relacionamento com a instituição financeira, então é algo mais simples, não precisa ser tão robusto, um tanto frufru, vamos chamar assim. E outros planos mais elaborados, né? Mas a gente pode ajudar, sim, a elaborar esses planos com toda certeza, inclusive até indicar parceiros aí também de negócio. A gente tem uma rede muito grande de FDIC que a gente pode estar indicando nesse momento aí para ajudar o empresário. A gente pode estar auxiliando, sim. E esse ponto que você colocou, Mark, da liquidez financeira, que eu acho que o Daniel vai falar um pouco, é um item muito importante, né? Então a gente vai ter taxa de juros mais alta. Se eu conseguir, pode ser que haja um descasamento de fluxo, eu fique com dinheiro parado na conta, em função de várias medidas que eu for tomar. Onde que esse dinheiro vai ficar? Isso é pergunta fundamental. A gente tem perguntado muito isso para os nossos clientes, né? Está numa instituição parruda, não está? Onde é que está o teu dinheiro nesse momento, né? O dinheiro que vai fazer você sobreviver à crise está onde? Está aplicado no quê, né? Mas eu deixo a palavra para os mestres do assunto aí falar. Acho que travou aqui. Posso travou, só Ricardo. responder? Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Eu posso... Pessoal? Eu estou ouvindo. Travou um pouquinho, mas voltou. Voltou, Eu Daniel. posso só responder uma pergunta da Manuela? Ela perguntou desde quando que o IOF está reduzido. É um decreto do início de abril, 1º de abril, suspendendo a alíquota zero de 3 de abril até 3 de julho. Né? Esse é o período da redução do IOF. Acho que foi a Manuela que perguntou aqui no mural. Perfeito. Eu acabei ficando fora, não estava ouvindo vocês. A questão da liquidez, acho que o MAC começou a resposta na XP. Acho que muita gente, os nossos clientes, a gente já passa isso, mas muitas pessoas não sabem. 80% do mercado secundário hoje passa pela XP Investimentos. É uma coisa monstruosa. E o que é o mercado secundário? O mercado secundário é você ter a possibilidade de vender um título que você comprou de uma determinada instituição financeira, né, um banco, por exemplo, você conseguir vender isso para alguém em caso de um momento como esse que você precisa de liquidez. Né? Então, nos momentos de maior necessidade, você consegue, no mercado secundário, vender aquele título. Tá? Para o cliente XP, você tem acesso a esse mercado para compra também. Então, você pode comprar títulos com taxas e prazos muito interessantes para a liquidez do caixa. Né? Então, a parte do caixa com liquidez, eu diria, D0, D1 ali, você pode usar um CDB, você pode usar um fundo Selic, você pode investir até, as pessoas não sabem, mas empresas não podem acessar Tesouro Selic, né? Não pode acessar a plataforma do governo. Mas via mercado secundário você consegue comprar um título, uma Selic, uma LFT, você consegue acessar esse tipo de produto. Então, a ideia agora seria manter a liquidez em produtos D1, D0, que você possa resgatar ali a qualquer momento. Para aquela parcela do caixa que não há necessidade de uso tão imediato, você pode ali encontrar produtos como, por exemplo, uma letra financeira para daqui 6 meses, daqui 1 ano de vencimento, via mercado secundário, pagando uma taxa interessante para a empresa. Então, basicamente, essa é a recomendação. A gente também está em parceria com a Next, a gente vai estar colocando isso aqui no e-book. Tá. A Manuela fez mais uma pergunta, e acho que isso é para o Edward, em relação a MP 936 e o banco de horas. Então, ela falou, meu time de RH, você está lendo? Isso, eu estou com ela aqui na tela. Obrigado, Manuela. Eu esqueci de agradecer antes a sua participação. Obrigado pela pergunta, mais uma. A sua pergunta é justamente essa, né? Se o RH ele orientou que após a redução da jornada não se aplica mais o banco de horas e que assim fica restrita a redução da jornada, né? Você pergunta se isso faz sentido. A orientação deles tá correta, né? Que você, a partir do momento que você reduziu a jornada, você não consegue mais usufruir do banco de horas negativo. Ou se aplica um benefício, ou aplica a redução o banco de horas até determinado período,
e aí depois você aplica a redução da jornada. Mas os dois simultaneamente, tecnicamente, na verdade, não faz sentido você usar os dois ao mesmo tempo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Uma pergunta aí, pessoal. Teve uma pergunta aqui do Roberto. Quais outras alternativas temos para melhorar a liquidez? Já do que a gente falou, se tem alguma outra alternativa de melhora de liquidez. Eu dei ideia de outras linhas de tomada de crédito. Tá havendo alguns fundos que estão voltando ao mercado, fazendo operações de CCB de longo prazo. Mas no dia a dia, vocês têm alguma outra dica de liquidez, já do que a gente falou aqui, além de renegociar e tudo mais? Eu acho que talvez na parte de gestão mesmo, né? Gestão da empresa. A gente passou rapidamente, mas é um item que eu ia reforçar. A primeira linha que o Ricardo falou antes do fluxo de caixa é o fluxo de caixa operacional, ou seja, ela é decorrente do que entrou no teu caixa, dos teus recebíveis, para aquilo que saiu, ou seja, aquilo que você pagou para fornecedores, mão de obra, enfim. Então, quanto menos você pagar, maior vai ser a sua liquidez. Então, esse é o momento de chamar todo mundo para conversar, negociar, pegar as principais suas principais despesas, né? Aluguel, por exemplo, é uma despesa que costuma ser muito alta aí para as indústrias, principalmente, e a gente tem visto em nossos clientes bastante sucesso em chamar para conversar e buscar uma redução aí nesse período de 2, 3 meses. A gente tem visto aí redução de aluguel de até 50%, 60%, 70%. E isso, com certeza, vai ajudar bastante na liquidez, né? Com certeza. Com certeza. A geração operacional de liquidez, são dois momentos, né, para finalizar. Aquilo que eu consigo reduzir, aquilo que eu consigo postergar para frente, folha, etc., ficar com as despesas essenciais. E uma outra coisa é alongar prazo, né? Então, eu tenho o mesmo fornecedor que eu não consigo reduzir, ele é aquele ponto, ele é essencial, mas eu pagava ele com 30, eu tento pagar ele com 45, 50, 60 dias. E aí isso vai dando um fôlego temporário no caixa, né? Vai ajudando a você dar uma respirada. Essas dicas, essas informações que vocês passaram aqui, só para esclarecer para o pessoal, está bem resumido e está bem colocado no e-book que a gente vai distribuir, né? Sim. Tá. E aí eu acho que vale até a pena se alguém tiver alguma dúvida quando lê ali o e-book e quiser entender melhor ou não entender alguma coisa que está escrito, eu acho que fica à disposição aqui, tanto o Ricardo como o Edward, como a gente aqui da BlackBridge, para tirar essa dúvida de vocês. Eu acho que eu só tenho um parêntese que a gente acabou esquecendo aqui de falar, Daniel. Uma coisa que a gente tem feito lá no grupo, mas agora é difícil, né? Agora não é momento. E eu falo, as empresas elas correm atrás na hora que não precisa, né? Na hora que não precisa, não corre atrás. E a gente já faz isso para diversos clientes, que é montagem de FDICs, né? E aí você tem um fluxo constante de crédito, né? O FDIC geralmente tem um prazo de 5 anos, né? Então você faz uma captação no mercado. Para que em eventualidades como essa, como na crise, você tem um dinheiro lá, que esse dinheiro ele não pode ser sacado, ele tem uma carência, né? E aí você tem seu fluxo constante de desconto. As empresas querem tentar fazer isso hoje não dá. Mas aquelas empresas que se anteciparam lá atrás em montar seus FDICs próprios, essas hoje estão com muito mais tranquilidade na questão de crédito. Então, eu falo para as empresas, pensam montar instrumentos em momentos que você não necessita, porque a crise ela pode vir do nada e aí você está despreparado. Essa é uma dica importante que eu queria dar também. Muito bem. Esse ponto do Mark é espetacular. Uma coisa que eu vi aqui, observei aqui, Daniel e Mark, que a gente poderia fazer, se vocês quiserem também, que eu vi que o pessoal está bem interessado aqui também, a gente poderia reunir alguns empresários, uns 3, 4 de FDIC, e mostrar ao lado deles, né, o que eles vão em algumas operações ou não. A gente conseguiria fazer
isso também. Seria, acho que, bem interessante, né? Vamos marcar uma live disso, só aí da parte dos investidores. Já pede empréstimo na hora, Já pede, tá escutando, já negocia a taxa. já negocia tudo online aqui. Vamos fechar a boleta. O que eu acho que o Mark falou é um excelente ponto. Existem várias estruturas, ferramentas financeiras que a gente pode usar, o empresário pode usar, talvez por falta de conhecimento acabe não considerando, né? O fundo imobiliário, por exemplo, FDIC, são ferramentas perfeitamente possíveis para qualquer empresário que se enquadre nesses perfis, né? Com certeza. Senhores, tem uma pergunta aqui tem uma pergunta do Herbert aqui, a gente vai responder ela. vamos. O Herbert, ele pergunta para empresas de serviço, pequenas empresas de serviço que trabalham com caixa apertado, qual o melhor tipo de crédito? Bom, eu diria, ele deu algumas dicas, empresas pequenas, né? Então, se ela tiver enquadrada naquele, falando a nível de medida do governo, né? Se estiver enquadrada naquele faturamento de 4.800 ano, e aí considerando que é uma empresa de serviço, o maior custo dela possivelmente seja a mão de obra, ela pode tentar essa linha porque é um custo realmente muito baixo, né? O FOPA, né? Linha FOPA, né? Exatamente. E aí, se ela não se enquadrar, aí ela teria que buscar essas linhas que o Ricardo comentou, que o Mark comentou bastante também aí, buscar nesse contexto alguma melhor linha. Realmente, 3,75 ao ano, você pagar a Selic não é para qualquer um. Isso aí. E nesse caso da microempresa do Herbert, analisar também se ele possui contratos com os clientes, eu não sei qual é o negócio, né? Os FIIs podem antecipar contratos, né? Então, vai ter queda agora, mas ele tem contratos garantidos para frente, é uma opção de tentar antecipar esses contratos e fazer o plano. Faz um plano, utiliza essas medidas de redução, se é serviço, vai ter mão de obra pesada, então pensa bem, com calma, nesse plano, nessa questão de redução ou suspensão de jornada. Faz um plano que você vai conseguir linha, com certeza. Perfeito. Eu acho que mais uma só que eu ia falar, que como o Daniel comentou do fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é um instrumento também de economia fiscal. E isso te ajuda na liquidez. Assim como o FDIC também, em termos de economia fiscal, você tem também um ganho. Então, quando eu falo para você, se antecipe sempre a crise, esteja bem estruturado, desde instrumentos como o FDIC, que você tem um ganho fiscal, assim como o fundo imobiliário também você tem um ganho fiscal, porque essa liquidez em tempos de crise vai fazer toda a diferença. Essa economia fiscal que você fez. Então, é importante sempre o empresário estar vendo instrumentos, veículos, para também ter uma economia fiscal. Muito bem. Então, tá ok. Muito obrigado aí, Ricardo e Edward. Vamos ver essa live, então, depois com os investidores. Eu acho que vale a pena. Obrigado aí por vocês e obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, a gente adora falar de negócio. Estamos à disposição aí para fazer plano aí, captar dinheiro aí para o pessoal. E a gente vai estar disponibilizando depois o e-book com todos esses pontos, se faltou alguma coisa para todos os clientes aqui presentes. Olha, o e-book ficou muito bom, né? Fizemos aí em parceria com a BlackBridge aí. Ficou, na minha opinião, um material muito, muito legal para você ler no próprio celular. Impressionante. Gráfico, tudo que você vai fazer, né? A gente vai botar o gráfico aí. Perguntaram do gráfico que você comentou no começo, da recuperação. Tá. Tem. Disponibilizar lá. Tá. Esse gráfico não está no e-book, mas nós vamos incluir ele. A gente consegue incluir para mandar para o pessoal aí também. Ótimo. Como é que o pessoal faz, Daniel e Mark? Quem cadastrou o e-mail consegue depois, tem que pedir o e-book ou já recebe automaticamente? Só a gente vai encaminhar por e-mail. Por e-mail? Vai encaminhar por e-mail. Quem participou aqui já vai ser encaminhado. Quem participou já recebe automaticamente, né? Já vai receber. Até amanhã a gente manda? Até amanhã pela manhã já deve receber automaticamente o e-book. Tá, então beleza então. Tá? Ótimo. Obrigado, hein, gente? Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Ótima noite para vocês. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.